por Deus ou um negócio. Imagine um homem andando de sandálias na poeira da Galileia. Ele não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha exército. Ele dizia coisas perigosas para a época. Ame seus inimigos, vendam tudo e deem aos pobres. O meu reino não é deste mundo. Ao lado dele, um pescador chamado Pedro, um homem simples, bruto, que cheirava a peixe e suor. A mensagem deles era revolucionária: igualdade, caridade e desapego material. Era um movimento humanitário puro. Agora, corte a cena para Roma, fevereiro de 2026. Olhe para o Vaticano, palácios de mármore, guardas suíços, um banco privado com bilhões de euros, imóveis de luxo em Londres e Paris, e no trono, o Papa Leão XIV, um homem poderoso que negocia com o presidente e controla uma estrutura global. Como? Como aquela mensagem de pobreza na Galileia se transformou na instituição mais rica e poderosa da história? Em que momento a Igreja de Pedro virou a empresa de Roma? Hoje, no Oculto Agora Exposto, vamos traçar a linha do tempo dessa metamorfose. Vamos descobrir quando a fé virou negócio e ver de perto o rastro de sangue que construiu essa fortuna. A raiz pura, o sonho de Pedro. No começo, ser cristão não dava lucro, dava prejuízo, dava morte. Durante 300 anos, os seguidores de Jesus viveram escondidos em catatumbas. Eles não tinham templos de ouro, eles dividiam um pão. Se um tinha comida, todos tinham. Era o comunismo primitivo, baseado no amor. Pedro, o primeiro papa, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus. Não havia carreira na igreja, havia apenas sacrifício. Essa ideia boa cresceu porque Roma era um império cruel, e a mensagem de que todo ser humano tem valor era irresistível para os escravos e os pobres. Mas então veio o ano em que mudou tudo, o ano que o diabo, metaforicamente, fez uma proposta que a igreja não recusou. O Pacto de Constantino, a virada de chave. O ano era 312 d.C. O imperador Constantino precisava vencer uma guerra. Ele viu que os cristãos eram muitos e organizados. Em vez de matá-los, ele decidiu comprá-los, com o Edito de Milão. Ele não só parou de matar cristãos, ele deu a eles a isenção de impostos, terras e poder de julgamento. Foi aqui que a alma da igreja mudou. Os bispos saíram das cavernas e entraram nos palácios imperiais. Eles trocaram as sandálias de pescador pelos sapatos de seda dos nobres. Trocaram a madeira da cruz pelo ouro dos altares. A partir daqui, a igreja deixou de ser um movimento humanitário e virou o departamento espiritual do Império Romano. Eles criaram uma hierarquia rígida: papa, cardeais, bispos, uma pirâmide de poder idêntica à do exército. O grande negócio e a máquina de terror. Com o poder, veio a necessidade de controle absoluto e dinheiro. Na Idade Média, a igreja virou a maior senhora feudal da Europa. E para proteger esse poder, eles criaram uma máquina de terror, a Santa Inquisição. Qualquer um que discordasse do Papa era rotulado de herege. E para arrancar confissões e confiscar as terras e o ouro dessas pessoas, eles apelaram para a barbaridade. A história registra métodos sádicos criados por inquisitores para quebrar o corpo humano: o pêndulo que deslocava os ombros, o berço de Judas que rasgava as vítimas ao meio e a roda que esmagava todos os ossos, tudo em nome de Deus. Foi a era sombria da caça às bruxas, onde milhares de mulheres curandeiras foram queimadas vivas em praça pública. Além de lucrar confiscando os bens dos mortos, eles lucravam com os vivos. Eles vendiam as indulgências, recibos de perdão. Matou alguém, pague uma moeda de ouro e sua alma vai para o céu. Eles usaram documentos falsificados, como a doação de Constantino, para reivindicar reinos inteiros. Foi nessa época que o Vaticano acumulou o ouro que vemos hoje. Não foi doado por amor, foi extraído pelo medo. Escravidão e a Rota dos Ratos. E a expansão não parou na Europa. Quando o Novo Mundo foi descoberto, a empresa viu uma oportunidade global. Em 1452, uma bula papal
autorizou oficialmente os reis a escravizarem africanos e indígenas. Foi um acordo comercial. A igreja dava a bênção para a colonização e recebia o dízimo de todo o ouro extraído por mãos escravas no Brasil e nas Américas. Templos maravilhosos foram folheados a ouro enquanto os escravos morriam nas minas. Séculos passaram, mas a moralidade continuou flexível. Dando um salto para o final da Segunda Guerra Mundial, o Vaticano se envolveu em mais um capítulo obscuro. Quando a Alemanha nazista caiu, redes ligadas à igreja organizaram a famosa Rota dos Ratos. Eles forneceram esconderijos, mosteiros e passaportes falsos para ajudar altos criminosos da guerra nazista e fugiram para a América do Sul. Muitas vezes isso envolveu a lavagem de fortunas roubadas durante a guerra. A mensagem de pobreza e compaixão de Jesus ficou soterrada sob a camada de ouro e segredos de Estado. Hoje, Papa Leão XIV, 2026. E isso nos traz para hoje, 2026. O Papa Francisco tentou por anos limpar o banco do Vaticano e voltar à simplicidade, mas ele nos deixou em 2025. Agora temos o Papa Leão XIV, um homem pragmático que herdou uma igreja que funciona como uma corporação multinacional em crise. Ele lida com a falta de padres, igrejas vazias na Europa e processos bilionários. O Vaticano de 2026 é uma imobiliária gigante que tenta desesperadamente manter sua influência. Leão XIV fala em paz, mas os cofres do Vaticano continuam investidos em fundos globais, indústrias e terras incalculáveis. A estrutura de poder continua a mesma que Constantino desenhou. A pergunta cruel é: se Jesus voltasse hoje e tentasse entrar no Vaticano para falar com o Papa Leão XIV, ele passaria pelos guardas suíços ou seria barrado por não ter uma roupa adequada? Conclusão: a história da igreja é a história de uma traição lenta. Pedro era pobre e tinha poder espiritual infinito. O Vaticano hoje é rico e tem poder espiritual questionável. A Igreja Católica faz caridade? Sim, muita. Mas ela também é um banco, um Estado e uma máquina política que não hesitou em usar fogueiras e escravos para chegar ao topo. Ela vive nesse paradoxo. Uma mão dá o pão, a outra segura o cetro de ouro. E você, acha que a igreja vai conseguir voltar para a simplicidade de Pedro? Ou o negócio já ficou grande demais para falir? Comente aqui embaixo, Pedro ou Constantino. Se você gosta de encarar a verdade que a escola esconde, deixa o like. Eu sou o Oculto Agora Exposto. E a gente se vê no próximo vídeo.